Olá! Os aprovados no vestibular de verão 2019 da UFN têm 2 dias para realizar a matrícula. O universo acadêmico atualiza as informações para nenhum estudante perder o prazo e garantir a vaga conquistada no processo seletivo. O programa exibe também como foi a 6ª edição da Mostra Integrada de Produções Audiovisuais da UFN. As ideias do encontro dos integrantes da Rede Saúde Materno-Infantil do município, que analisaram as políticas de saúde e as gestantes aqui de Santa Maria. O universo acadêmico vai mostrar ainda a publicação que descreve como os internos do Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria percebem o mundo. O trabalho virou livro e é uma iniciativa de 2 acadêmicas do curso de Publicidade e Propaganda da UFN. 2 acadêmicas do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana produziram um livro em que internos do Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria descrevem as percepções que eles têm do mundo enquanto cumprem determinação judicial por atos infracionais. O Outro Lado é uma publicação que será lançada no dia 13 de dezembro no hall do prédio 15 do Conjunto 3 da Universidade Franciscana. E por esse motivo, nós estamos recebendo no estúdio aqui da UFN TV uma das autoras do livro, a Francine Nunes, acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade Franciscana. Francine, seja muito bem-vinda ao Universo Acadêmico. Vou me sentar para a gente conversar. Nós teríamos a presença da Camila Rosso também, mas que por motivos particulares não está presente, mas nem por isso, Francine, né, deixa de abrilhantar, enfim, deixa de certa forma, destacar essa história de vocês, que está virando um livro. E eu começo justamente por aí, Francine. De onde é que surgiu o desafio, de onde é que surgiu toda essa história de resolver contar por meio de um livro as atividades que você e a Camila coordenavam, né, junto a alunos, né, de uma escola interna do CASE aqui em Santa Maria, alunos esses do ensino médio, a escola Humberto de Campos, né, que é interna para os meninos que estão lá cumprindo medida socioeducativa. De onde é que surgiu essa história, esse desafio, essa coragem de escrever um livro, hein? Então, primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Sim. É muito legal a gente estar tendo essas oportunidades e tendo essas pessoas que estão abraçando assim, a nossa causa. O CASE, ele tem assim, um valor muito significativo para nós faz muito tempo. Em projeto de extensão comunitária, no ano de 2017, no curso de Publicidade e Propaganda, a gente deveria fazer um trabalho com um trabalho institucional com algum centro, alguma casa de Santa Maria. Sim. E a gente queria fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que nunca tinha sido feita. E é um desafio, porque muitos projetos, enfim, todo semestre tem a cadeira, enfim, muitos trabalhos legais já surgiram. E aí partiu de uma curiosidade nossa, assim, de conhecer como que funcionava esse sistema. A gente falou com a professora Cristina Jobim e ela disse, por que vocês não vão no CASE? E a gente nem tinha, assim, tanto conhecimento. A gente falou, mas como assim? Ela, não, é a antiga FEBEM, o Centro Socioeducativo para Menores Infratores. Eu estou levando uns travesseiros essa semana lá para eles. E vocês podem aproveitar, deixa e... Já conhecem o local. Exato. E nós fomos e conversamos, enfim, com eles, entendemos, assim, o que era feito lá, se havia alguns outros projetos já trabalhados lá, se a Universidade Franciscana já teria sido inserida lá. Já tinha tido alguns projetos, mas de publicidade não, foi a primeira vez. Então a gente iniciou o projeto Uma Nova História. Eu, Camila, Bárbara e Luísa, que são as nossas outras amigas. Sim. E a gente fez um trabalho de 1 ano lá e, bom, encerramos. E aí quando a gente... aí um outro grupo que veio após o nosso, deu continuidade lá no CASE. Não com o mesmo projeto, com outro projeto, mas deu continuidade àquele lugar. E eles nos convidaram para ir no encerramento, e lá no encerramento, assim, a gente olhando, e aí a professora Cristina até falou assim, vocês sabem que vocês têm empreendedorismo social agora no último semestre. Sim. E nós, verdade, empreendedorismo social. Tá, e ficou aquilo, né? E nós, nas férias, começamos a conversar, e a gente decidiu assim, não, a gente vai fazendo CASE de novo, a gente vai lá, o que nós vamos fazer a gente não sabe.
chegamos no primeiro dia de aula e o professor Fernando, com a Devila, falou assim, vocês têm que fazer a criação de um produto. E aí a gente pensou, mas um produto no CASE, o que nós poderíamos fazer, né? E a gente queria inserir alguma coisa que tivesse relacionado bem à educação. Sim. E aí nós, enfim, em qual momento que a gente pensou assim, vamos fazer um livro? E aí quando a gente decidiu, mas como? Como que a gente vai viabilizar? Olha os custos. Aí eu lembro que a gente já orçou, era um custo bem alto para nós como acadêmicas, né? Enfim, mas daí a gente montou a ideia, colocou no papel e falou assim, não, vamos correr atrás de alguém que abrace essa causa. Sim. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu o apoio total da universidade, do curso, e sem falar no apoio lá, né, dentro do CASE, quando a gente falou, assim, que nós iríamos fazer um livro, todo mundo ficou, meu Deus, sabe, isso é maravilhoso para os meninos. Bem diferente. Bom, Sim. Toda essa atividade que você citou aí, Francine, ela faz parte, né, da disciplina de Projeto Experimental 2, né, que para o final do curso de Publicidade e Propaganda, vocês precisam criar um produto, como você colocou aí e tudo mais. Agora, como é que isso mudou a tua vida, né, a partir dessa experiência de conviver por um período, né, com os internos lá, e também de poder, a partir dessa convivência tua e também da Camila, de colocar isso em um livro, porque de fato não é nem um pouco fácil escrever um livro. Escrever um livro sobre percepções de outras pessoas é muito menos fácil ainda. E eu colocaria assim, em relação a internos do CASE, que tem uma série de questões que você tem que cuidar para não expor a pessoa, né, para, de certa forma, ela ficar livre de qualquer tipo de preconceito por parte da sociedade ou das outras pessoas, torna-se algo mais difícil ainda. Como é que isso mudou a vida de vocês? Olha, eu falo assim mesmo por nós duas, porque o sentimento é muito igual, Bem assim, igual. entre eu e a Camila. Então, assim, como eu comentei desse projeto Uma Nova História, desde então, assim, a nossa percepção sobre muita coisa mudou. Sobre coisas que nós não percebemos, regalias que a gente tem, que nós às vezes não damos valor ou pensamos assim, a gente fala isso até no livro, por exemplo, tu tá com vontade de comer alguma coisa, tu vai lá e tu tem a possibilidade de comer aquilo que tu quer comer. Sim. Tu quer ir em algum lugar passear, tu vai ir naquele lugar passear. Então, são coisas mínimas, são coisas simples que a gente percebeu que, na verdade, são coisas grandiosíssimas para eles. Então, assim, além de ter mudado a nossa visão sobre isso, o outro lado, assim, é uma luta, sabe? A gente está lutando por eles e tentando combater um preconceito muito grande dentro da sociedade, das pessoas perceberem que não é uma escolha. Eles estão ali não é porque eles escolheram estar. A realidade nossa é muito diferente. E a gente fala muito sobre empatia também, porque as pessoas às vezes não se colocam no lugar do outro. E isso desde sempre foi o que a gente fez lá dentro. Nós nos colocamos no lugar deles, tentamos perceber como que seria se nós estivéssemos no lugar deles, no lugar que eles nasceram, que eles foram criados. Sim. Então, isso fez a gente dar valor assim, às nossas coisas e aquilo que a gente conquistou e aquilo que a gente tem. Sim. O livro ele vai ser lançado no próximo dia 13 de dezembro, Sim. né, no hall do Prédio 15, a partir das 8 da noite, aqui no Conjunto 3 da UFN. Nós não temos o livro fisicamente para mostrar para o pessoal, porque ele ainda está em processo de produção. Sim. Né? Mas a gente tem ele de forma virtual. Sim. E a gente está olhando ali na tela agora, está aparecendo para o pessoal que está nos acompanhando também, ó, o outro lado, essa é a capa, né, o verso do livro, a contracapa, muito bonito o livro, eu achei muito legal né, o desenho, uma gaiola, até para representar essa questão da liberdade, né? Acho importante falar também que o livro ele foi diagramado pelo Eduardo Saltier Monteiro, que é um parceiro nosso, que comprou a ideia também e nos ajudou, então foi muito legal. Sim. O livro ele não é composto só de textos, né? A gente está vendo aí imagens, por exemplo, que mostram, são ilustrações que estão no livro, mostrando, por exemplo, o tipo de artesanato que os internos produzem lá, e vocês fizeram questão de mostrar isso também.
qual o motivo de mostrar esse artesanato? Ali, de certa forma, tem uma espiritualidade deles, uma expressão deles, uma percepção deles, porque a gente percebe a utilização de muitas cores, né? O colorido, e que, de certa forma, demonstra um estado de felicidade até deles, mesmo estando no local para cumprir medida socioeducativa. Sim. O artesanato ele é muito presente, igual a música lá dentro. Eles adoram escutar músicas e as letras são muito expressivas, assim, tanto sobre a liberdade como, assim, coisas que eles ficam pensando lá dentro. Os meninos, eles desde sempre nos falaram que os artesanatos, eles são feitos para passar o tempo, para eles se distraírem e não ficarem toda hora pensando coisas ruins, Sim. Enfim. Então, eles produzem muita coisa. E a gente pensou assim, não tem como só colocar textos, não tem como só colocar letras de música, poemas, que é o conteúdo que eles escreveram, mas sim o que eles produzem manualmente. Eles vendem as coisas também, então, assim, eles tornam, teve até um relato, depois que aparecem as fotos no livro, tem 3 relatos deles dizendo a importância do artesanato na vida deles. Então, eles falam que eles podem até dar curso para as pessoas, que eles podem ensinar as outras pessoas a fazerem. E eles fazem coisas lindas. E eu e a Camila, a gente sempre dizia para eles, gente não consegue, não tem tanta paciência para fazer isso, vocês têm um dom de fazer. Eles fazem tapetes, enfim, dá para ver ali alguma amostra. Mas são coisas lindas e eles nos presentearam também ao decorrer sempre do tempo, assim, com várias coisas que eles produziram. Então é muito legal. Assim. Bem bacana. Bom, vocês deram o nome desse trabalho, O Outro Lado, né? E aí eu gostaria de perguntar para você exatamente assim, essa ideia surgiu justamente para que cada personagem que ler o livro, cada pessoa que ler o livro, se coloque, de certa forma, no lugar dos personagens e entenda daqui a pouco quais as dificuldades, por exemplo, que um interno precisa e passa para superar muitas vezes uma questão de até propriamente uma reintegração à sociedade. Exato. É mais ou menos essa a ideia, por isso o título O Outro Lado? Sim. Na verdade, isso é um assunto que a gente bateu bastante. Essa reinserção social, essa reintegração dos meninos. Tanto é que o nosso público-alvo, assim, maior, primário, digamos assim, são as empresas daqui de Santa Maria e são os colégios que têm também ensino médio, que são os meninos, né, são do ensino médio ali que a gente trabalhou, porque não o sistema ele não pode ser uma forma de punição, uma forma de que eles se sintam oprimidos e se sintam, sabe? Então é uma forma de reintegração social e é isso que a gente quis mostrar. Até no material também tem como que eles mesmos começaram a se dar conta que a gente quer mostrar o outro lado da realidade que não é falada, que não é contada, que às vezes a gente não tem nem noção do que eles passaram. Então, eles falam muito disso, que eles não tinham essa diferença entre o certo e o errado, eles não tinham essa opção. Ou estudar, trabalhar, e nunca foi tido isso para eles, Sim. assim. Então, o livro ele mostra, na verdade, o melhor lado, o lado que as pessoas deveriam enxergar. Sim. A gente tem imagens, inclusive, de um videocase que vocês produziram, dá em torno de 5 a 6 minutos. Ele está rodando aí, ó, as imagens são do Alexandro Pedrolo. E é também interessante, eu observei muito isso, Francine, parece que vocês fazem questão de que a pessoa que assiste o videocase seja um personagem, seja algo como se fosse um interno, né? Inclusive, a idade dos internos lá é de 15 a 17 anos, é isso? 16 até 19. Até 19. Mais ou menos. E aí a gente vai observando, ó, o videocase, que inclusive está disponível no YouTube, né? Ele está disponível no YouTube, ó, as pessoas, vocês mostram ali os desenhos, né? Como é, de certa forma, a rotina deles, o que eles fazem lá, ó, corredores, de que maneira eles refletem sobre o mundo, sobre a vida.
Como é que era a relação de vocês com eles lá? Como é que foi essa fidelidade, eu diria assim, essa confiabilidade de eles relatarem para vocês como é a vida deles lá dentro e terem a confiança de que vocês retratariam isso, de que vocês, de certa forma, estariam trazendo para o mundo aqui fora o que se passa com eles lá dentro? Cada vez que eles nos agradeciam, assim, eles falaram, muito obrigado por essa oportunidade da gente estar tendo voz pela primeira vez. Então isso era uma coisa que nos tocava bastante, sabe? Porque a gente não estava... Ele deixou de ser um trabalho de projeto experimental da faculdade para, por exemplo, finalizar, assim, o semestre. A gente estava a gente está representando os meninos e, de certa forma, assim, o nosso relacionamento é uma ligação muito forte que a gente tem com eles, porque a gente trabalhou com 19 meninos. Eram 5 salas de aula, se eu não me engano, que a gente ia fazer as atividades. Então, assim, é impossível tu não criar um vínculo. Impossível tu não ficar pensando, nossa, como é que será que os meninos estão quando a gente não ia, Vocês tornaram-se praticamente professoras, né, eles não se amavam, lá, às vezes, né? de professoras. Enfim, cria-se essa relação de intimidade, Sim. né, que faz com que, de certa forma, se estabeleça uma confiabilidade entre eles e vocês. Eu queria saber de você também, Francine, quem que você e a Camila gostariam que lesse o livro? Você citou a questão das empresas, né, das pessoas, mas quem que vocês gostariam de fato que lessem esses relatos, observassem as figuras, pudessem até assistir de certa forma o videocase que está disponível no YouTube? Esse trabalho que vocês fizeram, né? Sim. Qual seria exatamente o público-alvo? Tipo, pessoas que, de certa forma, indispensavelmente vocês gostariam que vissem? Então, eu acho que desde o início, assim, os meninos falam muito sobre o olhar que as pessoas têm sobre eles. Sim. Que as pessoas olham diferente, que as pessoas se dão conta pelo jeito deles se vestirem, ou pelo jeito de falar, ou enfim. Então, por que a gente escolheu esse público-alvo que eu citei das empresas e do colégio, que eu escolho eles de novo? Porque eles precisam sair dali e serem reintegrados. Eles precisam sair dali, eles precisam estudar, eles precisam trabalhar, eles precisam, então, que essas pessoas entendam que eles são seres humanos, eles erraram, eles cumpriram ali. E eles têm muitas coisas boas e que é possível perceber isso ao ler o livro, ao assistir o videocase. Então, eu queria muito que as pessoas, que empresas, enfim, que trabalham com jovem aprendiz, por exemplo, dessem essa oportunidade, sabe? Dessem uma chance, assim, estendessem a mão a eles para que eles pudessem se sentir reintegrados na sociedade, fazer parte da sociedade. Eles falam muito isso, que eles parecem que eles são pessoas que eles não fazem parte mais, que eles com 17, 18 anos estão excluídos. Uma pessoa pensar isso dói muito, assim, sabe? Então, eu acredito muito que se essas pessoas lessem as coisas que são ali escritas, é perceptível, assim, que não é a mesma realidade da gente. Sim. Há relatos da infância de alguns, de quando tudo começou, por exemplo. De que maneira eles acabaram tendo que cumprir essa medida socioeducativa no caso e tudo mais. Bom, repetindo, o lançamento ele vai ocorrer dia 13 de dezembro, às 8 da noite, no hall do prédio 15 do Conjunto 3, aqui da Universidade Franciscana. Isso. O livro, é importante dizer, né, Francine, ele não vai estar disponível para venda. Isso. Né? Como é que as pessoas fazem para ter acesso ao livro? Vocês vão direcionar? Quantas edições, vocês, no caso, quantas unidades vocês vão imprimir, enfim, vão produzir? E de que maneira vocês vão direcionar as pessoas que quiserem ter acesso ao livro? Como é que elas vão fazer para conseguir o livro? Então, a primeira produção, ela será feita com 500 exemplares. Perfeito. Mas, por exemplo, como eu não sou daqui de Santa Maria, né, sou de Quaraí, e muitas pessoas de outras cidades abraçaram o projeto devido às nossas publicações, Facebook, Instagram, nós também vamos disponibilizar a versão e-book.
Então, a gente vai colocar numa plataforma online, depois do lançamento, e aí as pessoas vão conseguir ter acesso a esse livro. A parte física, nós vamos separar algumas unidades para essas empresas e para escolas, como eu te falei. Outros a gente vai enviar para o CASE, deixar lá para todos os meninos que tenham acesso, Sim. Principalmente para a família deles, né? Que vários deles falaram que as mães, que eles falam muito no livro sobre as mães, sobre como que eles querem dar orgulho para elas, enfim. Então o livro é uma forma, né, de presenteá-las, digamos assim. E também a gente terá aqui no lançamento a disponibilidade das pessoas terem acesso a ele também. Sim. Basta, por exemplo, o pessoal se dirigir ao CASE lá para buscar o exemplar, ou depois também aguardar essa plataforma online, né? Exato. E também vir até, né, o lançamento, que Sim. não são todos convidados. Então, também, que se quiserem Podem adquirir vir. o livro físico, sim. Então, tá, fica o registro dia 13 de dezembro, né? 13 de dezembro, 8 da noite, no hall do prédio 15, aqui do Conjunto 3 da Universidade Franciscana, o lançamento do livro O Outro Lado, uma ideia muito legal, muito bacana, da Francine Nunes e da Camila Rosso, ambas acadêmicas do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade Franciscana. Tenho certeza de que num primeiro momento passou pela cabeça de vocês, poxa, vou ter que enfrentar esse desafio, né, de projeto experimental 2, mas vencido o desafio, os pensamentos, a vida, a percepção, o olhar muda completamente, né, Sim, Francine? com certeza. É assim, como eu te falei, deixou de ser um trabalho. Obstáculo, um trabalho, né? Virou, assim, um presente da vida, assim, sabe? Sim. Da gente estar representando tantos meninos e é uma responsabilidade imensa, principalmente pelo nome da nossa universidade, né? Da nossa instituição, que apoiou a nossa causa. Sim. E representar eles, assim, é um desafio, né? Mas eu acredito que a gente cumpriu, assim, a gente cumpriu bem quando a gente foi semana passada lá mostrar, né, o PDF já dele praticamente pronto. E eles gostaram. Tu vê a expressão deles, assim, e o boneco, que a gente chama do livro, que a gente estava disponível também, a gente levou. Então, eles folhando, assim, a expressão, a felicidade é algo que não tem preço, assim, sabe? É algo... Servia até, de certa forma, para relato, para estar no livro também, né? Exatamente. Parabéns para você, então, Francine, parabéns Obrigada. também para Camila, que não pôde estar conosco por motivos particulares, mas também teve um papel fundamental, Claro. né, nesse projeto aí. O Outro Lado, uma publicação, né, que vai ser lançada, então, no dia 13 de dezembro, às 8 da noite, no hall do prédio 15, aqui da Universidade Franciscana. Está todo mundo convidado. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no Universo Acadêmico. Eu que agradeço mesmo a oportunidade e quero já, de novo, convidar as pessoas para que abracem essa causa, para que a gente não deixe o preconceito prevalecer tanto dentro da nossa sociedade, que a gente consiga ter empatia pelas pessoas. Sim. E acreditar que elas têm um outro lado e um lado humano. Então, muito obrigada, sim, pela oportunidade. Nós é que agradecemos mais uma vez a disponibilidade de vocês, principalmente tu, Francine, de estar aqui conosco. Francine Nunes, acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade Franciscana. A seguir, o Universo Acadêmico atualiza as informações sobre as matrículas aos aprovados no vestibular de verão 2019, para que nenhum estudante perca o prazo e garanta a vaga conquistada no processo seletivo de verão. Nós já voltamos. Eu sou a professora Luísa, sou professora do curso de Terapia Ocupacional. E o terapeuta ocupacional, ele trabalha com o desempenho ocupacional do sujeito, com o objetivo de promover a autonomia e independência em todas as áreas do cotidiano. O curso de Terapia Ocupacional da nossa instituição, ele é um curso de 9 semestres, noturno, com as atividades práticas e estágios diurno, o que possibilita que os estudantes possam trabalhar e estudar no período da noite. O curso conta com ótimos laboratórios e com equipamentos de excelência. E as áreas de atuação do terapeuta ocupacional
Atualmente a profissão está em ascensão, o profissional tem sido reconhecido cada vez mais no mercado de trabalho, que tem proporcionado a abertura de mais vagas. Atualmente os principais setores de empregabilidade são os concursos de prefeituras, as APAES e os atendimentos particulares e domiciliares. Eu sou a Sandrine Bevilacqua, acadêmica do curso de Terapia Ocupacional. Aqui na instituição nós temos ótimos laboratórios onde a gente consegue ter um contato maior com o paciente, para conseguir desenvolver o que a gente aprende nas aulas teóricas em sala de aula. Eu entrei no curso sem saber muito bem do que se tratava a terapia ocupacional, que é uma dúvida que eu tinha, e durante as aulas eu consegui entender melhor o que é o curso e me descobrir na profissão, me encontrar no que era isso que eu realmente queria. O curso de terapia ocupacional é um curso muito gratificante. Eu não sou profissional ainda, mas durante as práticas e os estágios, poder ver o paciente desenvolver, poder ver que tu está ajudando o paciente é algo muito gratificante, que faz a gente se sentir muito bem. Os aprovados no vestibular de verão 2019 da Universidade Franciscana têm 2 dias para realizar a matrícula aos cursos de graduação oferecidos no processo seletivo do último dia 26 de novembro. O primeiro dia já é nesta terça-feira, 4 de dezembro. O Rogério Kerber tem mais informações. Isso mesmo, Giareta, a gente veio até a central de atendimento que fica no prédio 2, no conjunto 1, para trazer essas informações para os futuros acadêmicos da Universidade Franciscana. Como você ressaltou, as matrículas ocorrem em 2 dias. Olha só, na terça-feira, dia 4 de dezembro, devem realizar a matrícula os candidatos aprovados para os seguintes cursos. Vou pegar aqui minha colinha, Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia de Materiais, Engenharia Química, Farmácia, Filosofia, Física Médica, Fisioterapia, História, Matemática, Medicina, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Radiologia. Já na quarta-feira, dia 5 de dezembro, é a vez dos aprovados em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Design de Moda, Direito, Jogos Digitais, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação e também o curso de Terapia Ocupacional. A gente vai recordar agora quais os documentos são necessários para a realização da matrícula e, por isso, eu converso aqui com o Leonardo, ele até está no atendimento, a gente vai pedir licença aqui. Leonardo, que documentos os futuros acadêmicos precisam estarem atentos para a realização da matrícula? Isso, para a confirmação da matrícula do processo seletivo vestibular, em primeira chamada, né, o candidato precisa organizar os documentos originais, que são eles: certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, aí quitação das obrigações eleitorais e militares, quando for o caso, tá? Uma foto 3x4 e o histórico escolar do ensino médio com certificado de conclusão. Tá? É importante que tenha o certificado de conclusão no documento apresentado. Sobre esse documento, nós tivemos uma situação no início deste ano. Algumas escolas entraram em greve e tem muitos estudantes que não vão conseguir concluir o ensino médio agora em dezembro. Qual o procedimento que eles devem estar atentos nesse caso? Perfeito. Esses estudantes que estão em fase de conclusão do ensino médio ainda, eles precisarão procurar secretarias das suas escolas, tá? E requerer nelas um atestado de matrícula que conste que eles estão no 3º ano, tá, do ensino médio, ou um atestado, uma declaração que conste que eles estão em fase de conclusão do ensino médio. Tá? Com esse documento, a gente vai conseguir, então, fazer a matrícula do aluno de forma resolutiva, né? Estabelecendo um prazo para que ele nos apresente o documento definitivo depois. Tá? Agora, outra informação, a gente ressaltou aqui que a matrícula para cursos são realizados em dias diferentes, terça e quarta-feira. Por acaso, se o candidato não puder vir no dia estabelecido,
Tem como realizar a matrícula no outro dia? Sim, ele consegue fazer. Aqueles alunos que foram chamados para confirmar a matrícula no dia 4, eles podem também vir no dia 5. Assim como os que foram chamados no dia 5, também poderão vir no dia 4. A gente estabelece essa divisão, essa separação, essa organização, para que a gente possa atender de forma mais confortável, né, os candidatos e também as suas famílias que vêm até aqui. Então, senão o pessoal deixa para vir todos no último dia e talvez a gente tenha problemas no atendimento. Então, a gente prefere fazer essa divisão para organizar melhor e poder atender melhor, então, essas famílias que vão vir estar confirmando a matrícula conosco. Leonardo, obrigado pelas informações. Lembrando que a central de atendimento fica aqui no prédio 2, no conjunto 1. E a entrada pode ser pela Rua dos Andradas ou, então, pela Rua Silva Jardim. O horário de funcionamento aqui da central é das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Um encontro na UFN reuniu integrantes da rede saúde materno-infantil do município para discutir as políticas de saúde às gestantes. A importância da inserção da Universidade Franciscana através da residência em enfermagem obstétrica foi outro assunto do encontro. Há 2 anos no convênio, os resultados dessa parceria já podem ser observados. Um deles, por exemplo, aponta que os residentes da UFN provocaram um novo significado na área da saúde materno-infantil do hospital. Ter equipes de enfermeiros obstetras 24 horas por dia era uma realidade bem distante para o Hospital Casa de Saúde há 2 anos. A necessidade se transformou em realidade a partir da entrada dos residentes do curso de enfermagem da UFN. E com isso teve a capacitação, né, de todos os profissionais, né, trazendo as ações, né, as boas práticas, né, que é o que o Ministério preconiza, né, para as maternidades. O primeiro passo foi a criação de um grupo de gestantes. Mensalmente, elas recebem orientações e conhecem a maternidade para criar um vínculo com o hospital. Essa rede, além da Casa de Saúde, conta também com o Hospital Universitário e a Secretaria Municipal de Saúde. Uma reunião na UFN entre os integrantes da rede avaliou esse serviço. Esse objetivo é de sensibilizar esse grupo o quanto é importante essa parceria, né, do serviço com a universidade e também esses desafios que nós temos como mestrado profissional de pensar tecnologias, produtos, geração de protocolos que venham conjuntamente na nossa região estar favorecendo essa mudança e essa ressignificação hoje do trabalho, né, e do cuidado na área da materno-infantil. Hoje, só no Hospital Casa de Saúde são 40 residentes da UFN atuando. Mais importante que o número são as mudanças que os profissionais levaram ao serviço. Sempre existiu aquela hierarquia, né? O médico que sempre tomou a conduta. Com isso, com a chegada das residentes e com as enfermeiras, né, a enfermeira que avalia toda a paciente e já conversa e discute o caso com o obstetra, né? Então, teve essa evolução, né, e eles saíram do comodismo. Nesse momento, nós estamos vivendo no nosso município e na região essa mudança de modelo, né? O modelo de construir redes de atenção à saúde. Então, envolveu o mestrado profissional materno-infantil, em que a gente vem discutindo a questão das políticas de saúde das redes materno-infantil. As produções audiovisuais dos alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo da Universidade Franciscana foram apresentadas durante a Mostra Integrada de Produções Audiovisuais. A MIPA, além de incentivar os alunos, expõe à comunidade acadêmica um pouco do que se aprende, vivencia e se discute nos cursos de Comunicação Social da UFN. A inspiração veio durante as viagens de ônibus para Cruz Alta, a cidade do Júlio. A cada embarque, uma nova ideia para a ficção de terror. A história trouxe uma brincadeira que acabou em morte, e essa morte não ficou impune.
Gostou da surpresa? E eu gosto muito de filme de terror, minha família gosta, a minha avó, que faleceu em 2013, é apaixonada por filme de terror. E então eu tenho essa coisa já que eu gosto de produzir. E então a gente conseguiu uma casa abandonada, que era do nosso colega, da família dele, que ela estava em um estado até muito bom para o filme. E essa coisa de casa assombrada, eu acho muito legal. Então a gente resolveu fazer o filme em volta disso, com um acontecimento algo que aconteceu no passado, que hoje em dia dá esse resultado da assombração na casa. E é bom expor, né, toda essa produção, não ficar só dentro do laboratório, dentro do computador. É bom mostrar para todo mundo que a gente faz, que a gente está na academia para experimentar e a gente tem que expor esses projetos. Os alunos debateram, inventaram, ousaram, falaram do tempo, que é sufoco, suspiro e respiro. Trouxeram personagens reais que contaram a vida em um documentário. Falaram de transtorno de identidade, de loucura, de fake news. Boa nem ruim, ela potencializa as coisas. Então, coisas boas ela pode potencializar, coisas ruins também. Discutiram as redes sociais e de que forma o virtual nos afeta. A nossa ideia, minha com a roteirista, era passar essa ideia assim da gente não priorizar tanto a rede social, o celular, tipo, ficar, né, de cabeça para baixo e prestar assim atenção um pouquinho no amigo que está do lado, na pessoa que está contigo, né, ainda mais nesse período de faculdade, assim, que é sempre bem importante. Esta é a 6ª edição da mostra. 7 produções foram apresentadas em 5 categorias. Os vídeos foram feitos nos laboratórios de produção audiovisual dos cursos de comunicação. Eu sempre acho que quando tu olhas uma produção tua numa grande tela, o impacto é diferente. Além desse impacto de tu ver uma ideia que saiu da tua cabeça, que tu construiu com várias pessoas, projetada na grande tela, tem também aquele frio na barriga de pensar, de ver como o público vai reagir a isso. Porque uma coisa é o que tu pensa e o que tu propõe com o produto, mas quando ele começa a circular, a leitura que se faz disso, tu não tem controle. Então, eu acho que isso é o legal do cinema, do audiovisual, e eu acho que isso que é um dos grandes baratos para os alunos, assim, essa troca de outras pessoas verem o trabalho que eles realizaram. A MIPA faz parte das mostras permanentes de Santa Maria. É a única do município que ocorre em uma universidade. As produções não ficaram apenas no projetor convencional, não. Elas foram para o pátio do Conjunto 3. Uma produção da especialização em cinema foi projetada nas paredes dos prédios. Tem uma disciplina que é tecnologias, novas tecnologias no audiovisual, e aí a gente viu, né, fez uma pesquisa de várias possibilidades que tem se trabalhado hoje com audiovisual, com esse cruzamento, né, do audiovisual com a tecnologia. Então, vídeo feito com mobile, vídeo interativo, vídeo 360, vídeos imersivos, videomapping. E aí desenvolvemos essa ação que seria, também a gente pode dizer que uma espécie de live cinema, de cinema ao vivo, né, que é uma das também possibilidades hoje que tem de se trabalhar com audiovisual. Eu não enxergo e eu não estou ouvindo nada. O Dessuá é uma narrativa entre 2 vizinhos que tentam se comunicar, mas há uma falha nessa comunicação. O vídeo foi gravado com um celular e os alunos interagiram com a projeção. É a imagem, o cinema, inovando e encantando. Calma aí, eu vou escrever um bilhete. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação, sabe onde? No nosso canal do YouTube. Basta colocar o FNTV lá no YouTube. Acompanhe também as nossas publicações e as nossas divulgações, informações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.